Oi, tá lembrado da nossa última teleaula de elementos de máquinas? A gente estudou a estrutura das roscas para aprender melhor como é que funcionam os parafusos. Agora, na teleaula de hoje, a gente vai seguir em frente. A gente vai apertar um pouquinho mais o nosso estudo sobre parafusos. Vamos nessa? Então dá só uma olhada no que vem por aí. Você vai aprender quais são as partes básicas de um parafuso e vai conhecer os 4 grandes grupos em que a gente divide esses elementos de fixação. Os parafusos passantes, os parafusos não passantes, os parafusos de pressão e ainda os parafusos prisioneiros. Mas para começar, é bom saber se você se lembra do seguinte: qual é a função de um parafuso? Em que situações a gente usa esses elementos de fixação tão comuns e tão importantes no universo da mecânica? Tá lembrado? É aqui, Edgar, que a gente precisa decidir qual parafuso que a gente vai usar. Ei, peraí. Mas você sabe definir precisamente em que situação a gente usa ou não usa um parafuso como elemento de fixação? Claro que eu sei. A gente usa um parafuso quando a gente quer fazer uma união não permanente. Quer dizer, quando as peças que a gente vai unir, elas precisam ser montadas e desmontadas. É aí que entra o parafuso, tá certo? E como a gente já estudou o funcionamento das roscas dos parafusos, fica tudo muito mais fácil. Peraí, que é aí que a porca torce o rabo, hein? A gente já estudou os vários tipos de roscas, mas a gente ainda não estudou os vários tipos de parafusos, certo? Isso é verdade, né? Aham, o quê? Olha, eu estou dizendo que a gente tem que estudar os vários tipos de parafusos, certo? A gente tem que conhecer a sua finalidade, ou seja, a função que cada um deles vai ter no uso, certo? Bom, você sabe que eu estava lendo aqui esse catálogo? Eu fiquei até assustada. Tem vários tipos de parafuso. Edgar, pra que tanto parafuso? Meu Deus! Deixa eu ver. De fato tem parafuso de todo jeito nesse mundo. É parafuso de corpo cilíndrico, parafuso de corpo cônico, parafuso com cabeça, parafuso sem cabeça. Pode conferir. O formato da cabeça, do corpo e da ponta dos parafusos varia muito. Mas é claro que mesmo com toda essa variedade, existe um sistema de classificação dos parafusos. A gente classifica eles em 4 grandes grupos. Olha aqui, eu vou te dar alguns exemplos. Esse aqui é o parafuso passante. Esse aqui, é o parafuso não passante. Esses outros aqui, são parafusos de pressão. E esse aqui é o último tipo, é o parafuso prisioneiro. Agora, não vai me perguntar qual é o crime que o parafuso prisioneiro cometeu, porque senão eu paro essa aula aqui mesmo. Vamos estudar direitinho cada um dos 4 grupos, começando pelos parafusos passantes. Se você acha que parafuso passante é aquele que passa direto pelos furos, atravessando toda a peça, acertou em cheio. Vamos conferir agora com o professor Roberto do Senai como e quando é usado o parafuso passante. Bom, o parafuso passante atravessa toda a peça. Por isso, ele precisa de uma porca para fixá-lo. E conforme o serviço, ele pode precisar de uma arruela também. Mas o parafuso passante é necessariamente com cabeça ou existe também o parafuso passante sem cabeça? Existe sem cabeça também. Vamos conhecer agora um outro grupo de parafusos, o grupo dos não passantes. O parafuso não passante, como você já deve estar imaginando, é aquele que não passa pela peça toda. Certo, professor? Certo. E por isso mesmo, o parafuso não passante não precisa de porca. O próprio furo onde a gente introduz esse tipo de parafuso é que deve ser roscado. Observe, esse aqui é um parafuso não passante. Ele entra assim, num furo roscado, compreende? Vamos conhecer agora um outro grupo de parafusos, os parafusos de pressão. O parafuso de pressão, como o próprio nome diz, é fixado por pressão, certo, professor? Certo. A pressão é exercida desse modo, pelas pontas. A ponta do parafuso pressiona a peça a ser fixada. Desse jeito, Agora, o parafuso de pressão é necessariamente com cabeça ou não? Não necessariamente. Existem parafusos de pressão sem cabeça. Olha aqui,
Agora é hora de você usar a cabeça para conhecer o último grupo de parafusos, os parafusos prisioneiros. Esses parafusos nunca me escapam. Quer saber por quê? É só lembrar que o parafuso prisioneiro não tem cabeça. Ele tem rosca nas duas extremidades, quer ver? Esse aqui é um parafuso prisioneiro. A gente usa esse tipo de parafuso, sobretudo em situações que exigem montagens e desmontagens frequentes. Porque o uso de outro tipo de parafuso nesses casos pode acabar prejudicando a rosca dos furos. As roscas dos parafusos prisioneiros podem ter passos diferentes e podem também ter sentidos opostos, uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Para fixar um parafuso prisioneiro na máquina, a gente precisa de uma ferramenta especial, ou a gente pode improvisar a fixação usando duas porcas travadas na extremidade dele. O parafuso prisioneiro, ele permanece fixo no lugar enquanto as outras peças são desmontadas. E o prisioneiro foi o último. Com ele, com o passante, com o não passante e o parafuso de pressão, eu espero que nenhum parafuso escape do seu conhecimento. Tudo bem. Esses grupos são divididos de acordo com a função que os parafusos exercem. Mas aqui não está especificado direitinho a forma da cabeça, a forma do corpo, o tipo de ponta, nem o modo de atarrachamento do parafuso. Tem razão, Nilza. É que a classificação que tem aqui é pela função dos parafusos. Bom, agora a gente vai ver os tipos de parafuso pelas formas da cabeça, do corpo, da ponta e pelo dispositivo de atarrachamento, como que é a Neuzinha. Vamos começar pelas formas de cabeça. Essa é a cabeça sextavada, talvez a mais conhecida de todas. Essa outra é a cabeça quadrada. Tem também o parafuso de cabeça redonda, e um que é bem parecido com ele, o de cabeça abaulada. Tem ainda os de cabeça cilíndrica, os de cabeça escariada e os de cabeça escariada abaulada. Agora vamos conferir os parafusos quanto ao formato do corpo, onde a gente encontra dois tipos de parafusos. Com o formato do corpo, tendo a parte roscada com um diâmetro igual à parte não roscada, e tendo a parte roscada de diâmetro maior que a não roscada. Agora dê uma conferida nos tipos de pontas dos parafusos. Tem a ponta cônica, tem também a ponta arredondada, tem ainda a ponta plana com chanfro e a ponta plana. Bom, só falta conferir os parafusos quanto aos seus dispositivos de atarrachamento. Vamos lá? O dispositivo de atarrachamento de um parafuso pode ser sextavado ou pode ser quadrado. Tem também o sextavado interno, a própria fenda, a fenda cruzada, a borboleta, que você deve conhecer, e o dispositivo de atarrachamento recartilhado, que completa o time. Bom, esse time de partes que você acabou de ver acaba formando os mais variados parafusos. Você vai ver agora uma seleção de parafusos, cada um combinando as mais variadas partes, mas todos eles muito úteis no universo da mecânica. Vamos lá. O parafuso sextavado. O parafuso sextavado com rosca total. O parafuso sextavado com porca. O de cabeça cilíndrica com sextavado interno. O de cabeça quadrada. O de cabeça cilíndrica com fenda. O de cabeça redonda com fenda. O de cabeça cilíndrica abaulada com fenda. O de cabeça escariada com fenda. O de cabeça escariada abaulada com fenda. Olha, não precisa anotar isso aí não. É só prestar atenção, porque tudo isso aí está lá no seu livro. Vamos nessa? Olha aí o parafuso de cabeça panela com fenda cruzada. O de cabeça redonda com fenda cruzada. O parafuso borboleta. O parafuso de cabeça recartilhada. O parafuso prisioneiro, que é sempre muito procurado. O parafuso sem cabeça com fenda. O parafuso sem cabeça com rosca total e fenda. O autoatarrachante de cabeça sextavada. O parafuso para madeira de cabeça escariada com fenda. O de cabeça escariada com fenda cruzada. O parafuso tipo prego de cabeça escariada. O de cabeça escariada com fenda cruzada. E o de cabeça escariada abaulada com fenda cruzada. E aí, Neuza, já escolheu seus parafusos?
Ainda não. Mas eu tô vendo aqui que tem uma coisa muito importante que a gente ainda não estudou, viu, Edgar? E o que é? Os 4 fatores que o profissional precisa levar em conta quando vai unir uma peça com parafuso. Para fixar peças com parafusos, você precisa levar em consideração a profundidade do furo broqueado, a profundidade do furo roscado, o comprimento útil de penetração do parafuso e o diâmetro do furo passante. Vamos dar uma conferida nesses fatores um por um. Vamos ver como é que se faz isso. A profundidade do furo broqueado varia conforme o material das peças que você trabalha. Por exemplo, no caso do alumínio, a profundidade pode ser de até 3D, ou seja, 3 vezes o diâmetro do parafuso. Já a profundidade do furo roscado costuma ser um pouco menor. No caso de furo em peça de alumínio, por exemplo, ela vai até 2,5D, quer dizer, 2 vezes e meio o tamanho do diâmetro da rosca. Agora, o comprimento útil de penetração do parafuso, para você ter uma ideia, no caso do alumínio, ele tem o valor de 2D, ou seja, ele pode penetrar em 2 vezes o tamanho do diâmetro. E quanto ao diâmetro do furo passante, no caso do alumínio, ele obedece à relação de 1,06D, ou seja, 1,06 vezes o diâmetro do parafuso. Bom, você viu alguns exemplos em relação ao alumínio, mas no seu livro você vai encontrar a tabela de valores com outros metais, não é, Ed? Além disso, você pode fazer os exercícios e fixar melhor o que você aprendeu na teleaula de hoje. Agora, aperte a memória e se ligue na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje, você aprendeu que os parafusos se dividem em 4 grandes grupos. O dos parafusos passantes, o grupo dos parafusos não passantes, o grupo dos parafusos de pressão e o grupo dos parafusos prisioneiros. A gente também estudou os tipos de parafuso de acordo com as formas de cabeça, formato do corpo e as pontas de cada parafuso. A gente conferiu também os dispositivos de atarrachamento de um parafuso, assim como os fatores que a gente precisa considerar na hora de prender um parafuso. E viu uma série de parafusos com várias combinações de cabeças, formatos de corpo e pontas. Bom, se você pensa que já sabe tudo sobre parafusos, negativo. Pode tratar de pegar seu livro, dar uma boa estudada e se preparar para a nossa próxima teleaula, porque a gente vai continuar batendo nesse assunto. Os parafusos. Bons estudos e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.